Professor, aprendi oxiácido fazendo nomenclatura por NOx, mas eu não sei calcular NOx. Calma, calma, calma. Vamos lá então para o estudo dos ácidos. Por definição, segundo Arrhenius, no caso, que é um dos teóricos da teoria ácido-base, ele falava o seguinte, que em meio aquoso, se eu pego uma substância e jogo em água, ela vai ionizar e liberar como único cátion o íon hidrônio, que pode ser representado como H+, ou H3O+. Vamos entender aqui como é que funciona. Ó, a água é o meio em que esse H+ está. No caso aqui, esse par de elétrons aqui do oxigênio vai realizar uma ligação coordenada com o hidrogênio. A partir do momento que realiza uma ligação coordenada com o hidrogênio, o oxigênio vai ficar ligado agora com 3 hidrogênios e vai sobrar apenas um par de elétrons. Se a gente for olhar os números de oxigênios ao redor do átomo de oxigênio, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui seria 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que a carga positiva vai ficar sobre o oxigênio. Antes era sobre o hidrogênio, agora vai ser sobre o oxigênio. Então a gente gera o íon hidrônio. Onde é que a gente encontra os ácidos? No geral, nas frutas cítricas, no vinagre, por exemplo, que nesses materiais eu tenho uma substância ácida. E como é que a gente identifica? De acordo com as propriedades organolépticas. Propriedade organolépticas está associada aos nossos sentidos. No caso dos ácidos, ele sempre vai ter um sabor azedo. Por isso que quando a gente chupa o limão tem um sabor azedo por causa do ácido cítrico contido nele, tá? Vamos ver como é que funcionam essas reações de ionização. As reações de ionização, de forma geral, generalizando no caso, eu teria assim, HXA, o ácido é formado inicialmente pelo hidrogênio, o hidrogênio começa a fórmula do ácido, e esse A aqui pode ser apenas um átomo, mais de um átomo, pode ser qualquer coisa aqui, tá? No caso, esse X representa o número de hidrogênios, e esse X aqui vai vir como carga do meu ânion formado, carga que o A vai vir aqui, ó. Então o X- deriva, no caso, da quantidade de hidrogênios. E a quantidade de hidrogênios vai determinar a quantidade de moléculas de água aqui, ó, que precisa reagir para formar, no caso, o íon hidrônio. De forma mais simplificada, que também aparece nos vestibulares, seria o seguinte: eu vou pegar a água não como reagente da minha reação, mas como o meio que essa reação está contida. E no caso aqui, os hidrogênios, né, vai ser, no caso, a carga do meu ânion, e também os hidrogênios vai ser a quantidade de H+ que vai ser liberado. Então repara que a água não é incluída na reação. Vamos ver aqui, da forma mais completa, como é que funcionaria uma ionização total ou uma ionização parcial no caso. Ionização total seria quando eu retiro todos os hidrogênios. Então no caso aqui eu tenho um HCl. No HCl, que é o ácido clorídrico, comercialmente chamado de ácido muriático, a gente vai ter o seguinte: um hidrogênio gera aqui pra gente Cl-. Um hidrogênio, carga negativa ali gerada. Esse hidrogênio vai reagir com a água aqui no caso e formar um íon hidrônio, um H3O+. Então, ó, um hidrogênio, carga -1. Vamos olhar agora para o H3PO4, ácido fosfórico, que é utilizado na produção de refrigerantes. 3, o PO4 aqui no caso, 3 hidrogênios, esse PO4 vai vir como carga do PO4. Então fica PO4, 3-. Como eu tenho 3 hidrogênios, eu preciso também de 3 moléculas de água para gerar, no caso, 3 íons hidrônio. E aqui, ó, 3 hidrogênios, carga 3-. 3 hidrogênios, 3 moléculas de água, 3 íons hidrônio. Para ionização parcial, a gente vai ter que fazer o quê? Retirar os hidrogênios passo a passo, etapa por etapa. Então eu tenho H2SO4, quando reage com água, eu vou tirar um hidrogênio só. Então, em vez de ficar H2SO4, vai ficar HSO4. Não tem mais 2 hidrogênios, apenas um. E formar, no caso, o H3O+. Como formou H3O+, carga positiva vai ter que ter também aqui uma carga negativa. Esse HSO4- aqui, ele vai fazer outra ionização, porque tem como retirar mais um hidrogênio. Reage com a molécula de água. Se retira esse hidrogênio, vai ficar SO4.
mais outro H3O+, porque esse hidrogênio que saiu reagiu com a água. Se a carga aqui nos meus reagentes é negativa, nos meus produtos também tem que continuar sendo negativa, tá? E negativa, no caso, -1. Tirei um H+, a carga era negativa, vai ficar agora 2-. Repara, aqui na primeira reação era neutro. Aqui positivo com negativo no produto, neutro também. Aqui no reagente, negativo. No produto, 2- com positivo, vai ficar 2- mais 1, vai ficar -1. Então essas seriam as duas reações de ionização parcial. Se a gente somar essas duas reações aqui no caso, somando essas duas reações, a gente vai ter corta HSO4- com HSO4-, que aparece do lado direito e do lado esquerdo, e soma o que tem nos reagentes, soma o que tem nos produtos. Então a gente vai ter... Então quer dizer que se eu pegar as reações de ionização parcial e somar essas reações, eu vou ter como reação global a ionização total? Sim. Ok? Vamos lá então em relação à classificação dos ácidos. Em relação à presença de oxigênio. Se não tiver oxigênio, ele vai ser definido como um hidrácido. Ou seja, o ácido fluorídrico, o ácido sulfídrico não tem oxigênio, vai ser um hidrácido. Quando tiver oxigênio, vai ser, no caso, classificado como um oxiácido, como o ácido nítrico e o ácido carbônico. Ó, tem oxigênio na fórmula, então vai ser um oxiácido. Em relação ao número de hidrogênios ionizáveis, se só ioniza um hidrogênio, vai ser um monoácido. 2 hidrogênios, diácido ou biácido também. 3 hidrogênios, triácidos. 4 hidrogênios, tetraácido. Com mais de 4 hidrogênios não é comum encontrarmos ácidos com mais de 4 hidrogênios. Se a gente for olhar aqui então, ó, o HF, ele seria um monoácido, porque tem um hidrogênio ionizável. O HNO3 tem um hidrogênio ionizável também, é monoácido. H2S, H2CO3 tem 2 hidrogênios ionizáveis, então são diácidos, tá? Muito cuidado aqui. De vez em quando caem uns peguinhos nos vestibulares, que é o quê? Pegam os átomos que contêm o fósforo, né? Principalmente oxiácidos, e no caso o H3PO4 tem 3 hidrogênios, tem 3 hidrogênios ionizáveis. O H3PO3 tem 3 hidrogênios, mas possui apenas 2 hidrogênios ionizáveis. O H3PO2 tem 3 hidrogênios, mas só tem 1 hidrogênio ionizável. Por quê? No caso do H3PO3, ele tem, no caso, 3 hidrogênios ligados ao oxigênio. Então, no caso, os hidrogênios ionizáveis vão ser os que estão ligados diretamente ao oxigênio. O H3PO3, no caso, tem 2 hidrogênios ligados diretamente ao oxigênio. Então, só tem 2 hidrogênios ionizáveis. E no caso do H3PO2, apenas um hidrogênio está ligado ao oxigênio. Consequentemente, ele vai ser, no caso, um monoácido, só tem um hidrogênio ionizável. Em relação à força desses ácidos, a gente vai dividir em dois, no caso, dos hidrácidos e dos oxiácidos, tá? Para a gente gravar, a gente vai pensar o seguinte, ó. Na família dos halogênios, a gente tem flúor, cloro, bromo e iodo. E essa seria uma ordem crescente de acidez. O flúor, no caso, o HF, é um ácido moderado. O HCl, HBr e HI são ácidos fortes. E no caso, o ácido mais forte de hidrácidos, no caso, seria o HI. Todos os demais ácidos, H2S, HCN, todos os demais hidrácidos seriam ácidos fracos. Se a gente for olhar para o oxiácido, a gente faria a seguinte regrinha, ó. Genericamente, a gente tem um oxiácido assim, HXaOZ. Então tem oxigênio, a quantidade de oxigênios eu vou representar por Z, a quantidade de hidrogênios por X. A gente vai fazer essa formulazinha aqui, ó. Z menos X. Quantidade de oxigênios menos quantidade de hidrogênios. Se der 2 ou 3, ele vai ser forte. Se der 1, vai ser moderado. Se der 0, vai ser fraco. Então, por exemplo, H2CO3, 3 menos 2 vai dar 1. Moderado, cuidado. Porque o H2CO3 é um exemplo de um oxiácido, tá? É o único que, no caso, ele vai ser fraco. Mesmo tendo aqui o valor 1. O restante vai seguir esse padrão. Então, por exemplo, HNO3, 3 menos 1, 2. HNO3, ácido nítrico, é um ácido forte, porque deu 2 aqui. Ok? Vamos lá, então, para grau de ionização, que é o jeito mais correto da gente falar de força, mas nem sempre os vestibulares dá pra gente o grau de ionização. Às vezes, eles querem que vocês saibam qual é a força baseado só na fórmula. Então, a gente usa esse macete aqui para decorar, tá? Os halogênios para os hidrácidos, e no caso oxiácido, oxigênio menos hidrogênio, e cuidado com ácido carbônico. Vamos lá então para grau de ionização. O que seria grau de ionização? Seria quão
esse ácido está ionizado. Como esse ácido libera H+. Então a gente vai fazer o seguinte cálculo. Número de partículas ionizadas, número de ácidos que foram ionizados, dividido pelo número de ácidos dissolvidos. E aí a gente vai chegar num resultado que vai dar em porcentagem. Se der um valor acima de 50%, vai ser forte. Entre 5 e 50%, moderado. Abaixo de 5% vai ser fraco no caso. Coisa importante, tá? Por exemplo, se a gente tem o HCl, que é um ácido forte, tá? Vamos supor que o grau de ionização dele seja de 90%. Acima de 90%. Isso quer dizer que se eu pegar 100 partículas, 100 HCls e jogar em água, mais de 90 vão ionizar, mais de 90 vão gerar H+. Se a gente for pegar ácidos fracos, como por exemplo o H2S, né? H2S, a gente vai ter a seguinte situação, joguei 100 lá, menos de 5 moléculas vão ionizar. Em relação à escala de pH, é uma outra forma da gente ver a questão da acidez, tá? Então peguei meu ácido, coloquei numa solução. Aí o pH vai medir basicamente qual seria a concentração de H+ que foi gerada. E essa escala vai de 0 até 14. Lembrando que existem situações que o pH fica menos que 0 e existem situações que o pH fica acima de 14. Então essa escala é um pouco ultrapassada. Mas em termos dos vestibulares, em termos do que a gente vai estudar aqui, de 0 a 14 é suficiente, tá? No caso, de 0 a 7 seriam as substâncias ácidas. Então o ácido no estômago, suco gástrico, suco de tomate, suco de limão, estariam aqui no pH entre 0 e 7. No pH 7 seria o pH neutro. Se eu pegar água destilada, sem ser água da torneira, só água, vai ter o pH neutro, no caso, o pH 7. E entre 7 e 14 seria o pH básico. Se eu pego soda cáustica, que é utilizado para, por exemplo, desentupir o ralo da pia, seria um pH que é muito próximo de 14, tá? E a gente repara aqui o seguinte, quanto maior a concentração de H+, menor vai ser o pH. Então a tendência de eu pegar um cara muito ácido vai ser o quê? Eu tenho um pH muito próximo de 0. Importante aqui, ó, fenolftaleína, que é um dos indicadores ácido-base, referência nos vestibulares. Fenolftaleína, ele é um líquido que, se tiver no meio básico, ele vai ser rosa, e se tiver no meio ácido, ele vai ser, no caso, incolor. Então, se eu pegar uma solução que tem um ácido, jogar fenolftaleína, não vai mudar a cor. Já se eu pegar uma solução em meio básico e jogar fenolftaleína, vai ficar em meio rosáceo, uma tonalidade rosa. Perfeito? Vamos lá então para a nomenclatura dos ácidos. A gente tem que dividir entre hidrácido e oxiácido. Hidrácido é simples, vai ser no caso hídrico. A gente vai colocar o nome dos principais ácidos que caem nos vestibulares. Então, HI, iodo. Então seria ácido iodídrico. HBr é bromo, então ácido bromídrico. HCl, cloro, então ácido clorídrico. HF é flúor, então ácido fluorídrico. HCN. Professor, mas CN não é um elemento. Sim, no caso aqui é carbono e nitrogênio. Então a gente tem que dar nomenclatura assim, ó. Ácido cianídrico. E H2S? Enxofre. Então seria ácido enxofídrico? Não, tem que pegar lá do latim. Então seria ácido sulfídrico. Esses são os principais hidrácidos que caem nos vestibulares, tá? Agora vamos lá para os oxiácidos. Professor, aprendi oxiácido fazendo nomenclatura por NOx, mas eu não sei calcular NOx. Calma, calma, calma. Vem aqui comigo, ó, presta atenção. Os oxiácidos a gente vai fazer de uma maneira muito simples. Grava essa frase comigo. Não como bolo claro, só pão sírio. Não como bolo claro, só pão sírio. Agora, hidrogênio de um lado, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai colocar oxigênio, porque é um oxiácido. Então, 4 números 3 e 3 números 4. Com isso, a gente montou nossa tabelinha aqui. Não como bolo claro, só pão sírio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 números 3 e 3 números 4. O cloro é da mesma família do bromo e do iodo. Então, se aparecer bromo e iodo, você vai colocar aqui, no caso, HBrO3, HIO3. Tá, professor, mas e daí isso aqui? Isso aqui serve para a gente determinar a nomenclatura de todos os oxiácidos que terminam com ico. E são dos principais que caem nos vestibulares. Os principais que caem: HNO3, H2CO3, H2CO3, HClO3, H2SO4 e H3PO4. De vez em quando aparece o H3BO3 e o H4
SiO4. Então a nomenclatura deles terminariam sempre em ico. Então esse primeiro aqui seria o ácido, é nitrogênio, então seria o ácido nítrico. H2CO3 é carbono, então seria ácido carbônico. Aqui H3BO3 é o boro, então seria o ácido bórico. HClO3 é o cloro, então seria o ácido clórico. E também seria o ácido brômico e ácido iódico. H2SO4 tem que pegar lá do latim, não é ácido enxofrico, seria o ácido sulfúrico. H3PO4 é o fósforo, então seria ácido fosfórico. H4SO4, esse é o silício, então seria o ácido silícico. Então repara a nomenclatura dos principais ácidos que caem. Só que é o seguinte, a nomenclatura do oxiácido pode terminar em ico ou pode terminar em oso. Todos esses aqui terminam em ico. Se eu acrescentar a partir desse padrão aqui, a partir da minha referência, um átomo de oxigênio, aí a nomenclatura dele vai passar a ser per-ico no final. Se eu retirei um oxigênio a partir da minha referência ali, vou terminar ele em oso. Se eu retirar mais um oxigênio a partir da referência, a gente ficaria com a nomenclatura hipo-oso. Beleza, professor, não entendi direito esse perico, ico, oso, hipo-oso. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Se a gente tem no caso aqui o HClO4. HClO4, vamos olhar a referência. Fizemos lá a tabelinha HClO3. HClO3 para o HClO4, eu tenho no caso um oxigênio a mais. Se eu acrescento um oxigênio, a nomenclatura vai ficar perico. Então seria ácido perclórico, porque tem um oxigênio a mais. HClO3 é o mesmo da referência, então seria o próprio ácido clórico. HClO2. HClO2 é um oxigênio a menos da minha referência. A minha referência seria sempre o ico. Se eu tiro um oxigênio, eu coloco oso. Então seria o ácido cloroso. E o HClO? O HClO eu tirei 2 oxigênios da minha referência. Então tirei um oxigênio, 2 oxigênios. Então a nomenclatura dele seria ácido hipocloroso. Então dessa forma a gente não precisa decorar NOx. A gente não precisa decorar NOx e no NOx ainda existem exceções. Fazendo essa tabelinha a gente consegue determinar a nomenclatura de todos os principais oxiácidos. Perfeito?